O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. 1 Reis 22, 13 diz: enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e da sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive Jeová, juro por seu nome que falarei apenas o que Jeová, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos ir guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: ataca e serás bem-sucedido, porquanto Jeová a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor. E disse Jeová: estes não têm senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Jeová. Vi o Senhor assentado no seu trono, todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Jeová indagou: quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote de Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Jeová e declarou: sou eu que haverei de enganá-lo. E Jeová, o Senhor, lhe questionou: de que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Jeová, o Senhor, afirmou: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz o que deves fazer. Amém. Não podeis sentar. Irmão, nós conhecemos bem essa história e tem várias pregações de revelações sobre, até seminários, sobre essa passagem bíblica, coisas que no momento eu não estou lembrado. Mas eu lembro muito bem que foram coisas gloriosas que foram ditas, que quando eu ouço, aquilo me dá grandes ensinamentos. Mas quando a gente estuda uma coisa e vai ali passo a passo, nós conseguimos guardar as coisas na memória de uma maneira relativamente fácil, porque você está convivendo passo a passo, aquilo vai montando uma estrutura dentro de você. Mas quando vem uma revelação direta do alto, coisa que você não tem uma base, você não montou um estudo, você não se estruturou para chegar àquela conclusão, quando entra uma revelação, isso pode escapar do nosso domínio com muita facilidade. É diferente de uma matemática, de equação ou de gramática, coisas que você vem estudando ali, vem montando um patrimônio de conhecimento dentro de si até concluir fatos. E acabou, você não esquece mais, porque é muito tempo lidando com a coisa. Mas as revelações não são assim definitivamente. As coisas espirituais não se processam como as naturais no seu conteúdo 100%. Algumas semelhanças, mas nunca 100%. Então, só lembro disso. Falamos já muitas coisas sobre essa passagem bíblica, mas o que hoje me chamou a atenção, e é surpreendente as coisas como Deus age, é surpreendente para mim, que estou ali convivendo com a coisa, porque eu já falei para os irmãos, eu não paro, não fico mais como um dia fiquei, vou pregar mês que vem, então eu estou desde já estudando. Era assim, hoje não é mais assim. Não é mais assim. Hoje a minha vida, o que Deus, por misericórdia, me
conseguiu levar. Eu falo conseguiu porque Deus só nos carrega quando nós permitimos que Ele carregue. Se não houver renúncias, se não houver vontade, se não houver preço a ser pago, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar parados, estacionados. Então Deus, por suas misericórdias, eu creio nisso, não só por justiça, mas também por misericórdia, né? Ele nos conduziu a um nível que hoje eu não estudo para pregar. Não estudo. E muitas vezes, mesmo sem estudar, eu estou aqui pregando. Irmãos, a nítida impressão é que se eu não calar a boca, a gente vai ficar aqui até o dia raiar. Essa é a nítida impressão que eu tenho. Porque eu estou sentindo Deus. Fato. E acabou-se a história. Estou sentindo, e fato. É assim que Ele tem tratado comigo. E eu considero até que isso seja grande misericórdia da minha vida, porque Deus não nos dá nenhum fardo além do que possamos carregar. Então Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece os meus estresses, Ele conhece a minha fraqueza. Então Ele trabalha comigo assim. Então às vezes, irmão, e esse às vezes é bem constante, o Espírito me impulsiona a palavra, muitas vezes a Bíblia, momentos antes do culto. E às vezes eu chego ali diante da Bíblia. Irmãos, isso é uma coisa impressionante. Tipo, o que vou pregar? Não tenho a mínima noção. O que nós vamos fazer? Vamos abrir a Bíblia, né? Não é assim? Quando eu abro a Bíblia que cai num texto, caramba, vem um impacto. O Espírito de Deus diz, é isso. Isso me deixa impressionado. Impressionado. Mas isso é, meu irmão, a maioria das vezes. A grande maioria das vezes. Às vezes não. Às vezes Deus me dá alguma coisa para pregar, ó. Vem aquilo, eu digo, caramba, a pregação, às vezes é domingo. Já acabou o culto, é à tarde, e Deus já deu a pregação de quarta-feira. Deu como? Ele me sopra uma frase, Ele me sopra um tema, e no que Ele me sopra a frase e o tema, Ele me sopra a passagem bíblica. Então eu fico tranquilão, já sei onde está a pregação de quarta-feira, e já sei qual é o contexto a ser pregado. Isso dá aquela tranquilidade do que você chegar assim, caramba, eu tenho que pregar amanhã, o que eu vou pregar? Isso me torturava, isso acabava comigo. Hoje isso não acontece. Hoje se alguém diz assim, cara, tu vai pregar daqui a 5 minutos, e aí? Não tem problema, Deus proverá. É uma coisa que Deus realizou nas nossas vidas, sabe, muito tremenda. Irmão, a vida espiritual tem caminhada. E essa caminhada que eu estou aqui para ensinar. Né? Algumas pessoas deveriam, pelo menos, olhar para a bagunça que nós já temos feito nessa sociedade. Hoje só se fala em evangelho quando se fala da geração Jesus Cristo, irmão. Senão não tem mais evangelho, acabou. É só palhaçada e ilusão. Toma a caneta ungida e me dá o dinheiro. Leva a rosa ungida e me dá o dinheiro. Não é isso? A profecia de Pedro não está cumprida em nossos meios? A profecia de Paulo, Tiago, João e de Jesus a respeito da apostasia já não está cumprida em nossos meios? Então, nós precisamos atentar. Irmão, aqui tem uma pessoa capaz de te ensinar. E você precisa aprender. E se não aprender, vai se dar mal na hora em que o seu tempo se encerrar sobre a terra. Porque é fato, o tempo de todos nós sobre a terra será encerrado. Ninguém aqui vai viver sobre o planeta para sempre. A qualquer momento, meu irmão, não sei se alguns aqui, talvez daqui a 5 anos vai ter gente aí morrendo. Daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30, mas é fato que todos nós morreremos. Não adianta querer argumento, nem pensar que vai ser diferente. E você tem que entender que a sua vida sobre a terra é uma vida de aprendizado. E o próprio apóstolo Paulo diz que Deus repartiu a um profecia,
a outro dom da palavra, a mestres, a outros sonhos, a outra interpretação de sonhos. Não é isso? Paulo fala assim um monte de coisa. É o que ele já entendia há 2000 anos atrás. Mas o que ele entendia há 2000 anos atrás não mudou. Eu acho impressionante quando Deus nos dá palavras, tipo, parece que foi no culto passado, que falei de Moisés, né? Quando Moisés vê o povo, olha, Israel, vamos ao pé do monte, porque Deus vai falar com vocês. Eu imagino que Moisés transbordou de alegria quando Deus falou, Moisés, reúne esse povo, que eu falarei a todo Israel. Moisés deve ter ficado vibrante, porque eu no lugar de Moisés eu ficaria. De caramba, todo o povo vai ter uma experiência como que é a voz de Deus. Depois disso, esse povo nunca mais será o mesmo. Não vai cometer mais os mesmos erros, não vai ficar mais nas mesmas dúvidas, porque eles vão saber discernir o tom da voz de Deus. Mas aí vem aquela decepção de Moisés. Quando Deus fala e o povo se desespera. Moisés, não fale Deus conosco, fale. Moisés olhou e disse assim, puxa vida, o povo sempre precisará de um líder. Irmão, isso não vai mudar nunca. A igreja, o povo de Deus, sempre precisará de uma liderança. E se você não é líder, você vai ter que ser liderado. Não tem jeito. Quem não for liderado estará desgarrado. Esse é o conceito. E às vezes as pessoas, não, eu busco Deus na minha casa, eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito. Tu pode ter tudo, mas se você não tiver um guia, tu vai cair no abismo. Pode ter o que você quiser ter. E meu irmão, e o cara hoje, nessa dispensação, para ensinar a Bíblia, se chama Tupirani. Não adianta. Pode dizer, mas o cara é orgulhoso, o cara é prepotente, amigo. Quando tiver que vir com orgulho e prepotência e ladainha, vem com a vida para apostar no altar. Quem ficar de pé é isso aí, acabou a história. Irmão, são 30 anos de evangelho. Ou eu aprendi a andar com Deus, ou eu sou um retardado e vocês são piores do que eu, iludidos aí. 30 anos, peraí, eu não sou mais aluno, eu já faço escola, irmão. Amém? 30 anos, irmão, presta atenção. 30 anos, Pombagira tentando me derrubar, Exu Caveira vindo me rodear, 7 capas, Exu. O diabo, uma vez o diabo grudou no meu pé, eu tinha uma batalha ali, mas eu tive uma experiência gloriosa. Eu venci o diabo só com o pensamento. Foi uma glória, irmão. O diabo, eu senti claramente, eu deitava na sala, no chão, ali eu dormia, quando eu sentia aquela presença vindo da cozinha. Eu estava começando na caminhada, Igreja Batista, né? A brincadeira de criança da Igreja Batista, aquilo que eles chamam de evangelho. Mas só que eu tinha a Bíblia, né, irmão? E aí, eu senti aquela presença maligna. Eu falei, caramba, é o diabo. E eu me encolhi. Quando eu senti aquilo grudar no meu pé, aquela mão vinha subindo pela minha perna. Irmão, mas foi uma coisa tão terrível que o meu corpo enrijeceu. E eu queria clamar por Jesus. Outras pessoas já tiveram essa experiência, mas não conseguem clamar. A boca não abre, a voz não sai. E assim foi comigo, travou tudo, nem o dedinho assim não mexia. Travou tudo. Eu falei, e agora, Jesus, o que eu faço? Eu comecei a pensar no sangue de Jesus e pensar naquele sangue me cobrindo. E eu vi aquele sangue vir pela minha cabeça e descendo pelo meu corpo. Já quando o sangue bateu na minha cabeça, que eu elevei o meu pensamento ao sangue de Cristo, quando o sangue bateu na minha cabeça, eu senti que a mão do diabo já afrouxou. E o sangue, no meu pensamento eu fui guerreando, e o sangue foi descendo pelo meu corpo, a mão foi recuando e voltou para onde tinha vindo. Essas coisas são experiências, irmão. Irmão, eu te digo uma coisa, se Satanás, o príncipe das trevas,
o que comanda todas as hostes infernais do mal. Se ele aparecer na minha frente, eu envergonho ele. Eu sou maior que o diabo. Eu sou maior que o... Não é o diabo que me persegue, sou eu que persigo ele e desfaço as obras dele, piso na cabeça dele. Eu sou maior do que o diabo. São 30 anos de evangelho. O que eu falo, sei do que falo. Aprendi com quem sabe ensinar. Irmão, essa igreja está de pé. Essa está. Mas não pensa você que é com beijos e abraços. Não, irmão. Tem que saber botar em prática as lições. E eu quero falar nessa oportunidade, muito especificamente, sobre algumas questões que há tempos o diabo tem tentado penetrar nesse ministério. Há tempos ele tem tentado ter voz ativa dentro da igreja. Porque ele conseguiu dentro das Assembleias de Deus. Ele conseguiu dentro dos Gideões. Ele conseguiu em tudo que é canto rotulado de igreja, ele conseguiu. Dentro da Universal ele não conseguiu ter voz ativa. Lá ele manifesta personificado. Lá é dele, tudo é dele. Mas nas Assembleias de Deus você já viu, né? Quem não viu? Se não viu, procura na internet que você vai ver um monte. O político atrás do púlpito e o desgraçado maldito do profeta. Olha, homem, assim te diz o Senhor. Eu te levantei, estou contigo, tu serás bem sucedido e tal. Político que Deus levantou? Não sei, eu não servia para Deus. Eu não servia para ser Deus. Se um desgraçado de um profeta diz que Deus levantou um político, meu irmão, e eu sendo Deus, eu faço fogo consumir esse maldito até as cinzas, não sobrava nem cinza desse desgraçado. Nem cinza de um maldito desse. Isso tem que ser corroído até desaparecer no pó e na cinza. Isso é um maldito. Quem está falando? É o diabo. Profecia exaltando o político, é o diabo falando dentro das Assembleias de Deus. É ele que fala. Ele conseguiu espaço, ele conseguiu liberdade. Lá no Gideão, lá é de praxe, né, irmão? Lá no Gideão é prefeito, governador, senador, vereador. Aquilo lá parece mais o ninho do diabo do que o que eles queriam chamar de igreja. Irmão, igreja político não pisa, irmão. Igreja político não pisa, acredita nisso. Igreja é lugar que político não pisa. Se tem político, não é igreja. Se tem político, não é igreja, irmão. Atenta, acorda. Quem está ensinando aqui sabe o que diz. Sabe muito bem o que diz. Inclusive, para a gente, o Senhor Jesus disse, aquele que não mente não se engana. Aonde entrar política, eu saio. Mas se sai, ele já saiu dessa raça que tem por aí há muito tempo. Então, irmão, mas o diabo conseguiu. Está profetizando nos púlpitos das igrejas. Está entregando exaltações. Está falando língua estranha. Está cantando maravilhosamente. Tá. Agora aqui, irmão, eu aprendi uma coisa. Eu não sou detentor de toda a verdade. Então, quando pinta qualquer dúvida, eu sei aonde ir para resolver esse problema. É lá, ó, como Jesus ensinou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Ali se resolve tudo. E porque eu ajo assim, essa igreja está de pé. Está de pé. E não é só isso não. Aqui eu ainda oro e digo, Senhor Jesus, eu estou aqui dando a minha vida por ti. Se alguém não tem interesse na verdade, Senhor, põe para fora. Põe para fora, porque, Senhor, o Senhor quer chamar é um povo verdadeiro, um povo forte. E povo forte não se faz com mentirosos, com falsos. O
o joio só tira a força do trigo, não ajuda em nada, né? Embora sempre vai ficar uns e outros, porque o Senhor Jesus disse que os discípulos não têm autoridade para separar. Isso será feito na ceifa, quando os anjos, os ceifeiros do Senhor, vão separar o joio do trigo, vai pegar o joio, vai botar para queimar com fogo inextinguível. Mas o trigo vai ajuntar no seu celeiro. Irmãos, nós vamos falar sobre isso hoje. Algumas pessoas falaram comigo, e não são poucas, são várias pessoas que estão sofrendo uma influência satânica. Presta atenção, aprenda a lição e usufrua, porque não há nenhum outro homem sobre o planeta que vá falar o que eu vou falar hoje aqui. Nenhum outro. Não existe outro homem com conhecimento, com a graça e misericórdia de Deus para falar o que eu vou falar hoje aqui. Não existe nenhum outro no planeta. Quantos habitantes somos? 7 bilhões? Pois só um, eu, vou falar o que você vai ouvir hoje. E depois de mim, ninguém tornará a falar. Então guarda a lição, aprende as coisas de Deus. O diabo tem investido, e já não é de hoje, que ele tem tentado falar nesse ministério, ter voz ativa, igual ele fez em outros lugares. E várias, eu disse no plural, eu disse várias, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, eu não sei quantas são, várias pessoas do ministério que vieram me contar sonhos e visões, e eu tenho dito, não, sai fora disso, isso não é Deus, é o diabo. Aqui nós temos um exemplo bíblico bem clássico de um espírito que se apresenta, e aquelas pessoas que profetizaram, elas profetizaram, só que não profetizaram pelo Espírito de Deus, mas elas sabiam que não era o Espírito de Deus? Não vamos questionar isso. O fato é que elas sentiram alguma coisa sobrenatural e profetizaram. Lembra das brigas de Jeremias com aqueles profetas? E aqueles profetas bateram em Jeremias, convictos. Que é isso, cara? Deus falou comigo. Eu vi, eu ouvi. Viram e ouviram? Sim, mas não era da parte de Deus. Não era da parte de Deus. E, inclusive, hoje, Deus mostrou algumas coisas poderosíssimas, que para mim são lições poderosas, porque nessa caminhada com Jesus, todo dia é dia de banco, todo dia é dia de aprender, né? Nós já vimos, por exemplo, já teve gente que se levantou em voz alta nessa congregação e profetizou, e foi visto claramente o diabo falando pela boca da pessoa. Eu, como estava falando e eu vi que ninguém estava dando ouvido, eu deixei para lá, para evitar constrangimentos, vergonhas e etc, etc. Claro que isso tem limite. Se a coisa extrapolar, a gente tem que chegar, irmã, por favor, cala a boca aí. Isso não é Deus, não. Acabou. Se extrapolar, o que é o extrapolar? É aquilo que Deus coloca no nosso espírito. Quando Deus diz, deixa para lá. Ele trata daquela maneira. E quando Deus diz, intervém que ele vai tratar dessa maneira. Uma vez eu estava numa reunião, cheguei lá, eu estou vendo um jovenzinho profetizar, eu falei, mas não é nada de Deus nesse moleque. E os caras, todo mundo calado e ele profetizando, e eu falei, mas não é possível. E eu fui na reunião, fui convidado e tal. Daqui a pouco, milagrosamente, me chamaram. O irmão aí, irmão, vem cá na frente, o irmão está com a palavra. Aí o Espírito de Deus direcionou para o rapaz já profetizava, um catatal de tempo, e ninguém nunca disse para ele, ei cara, cala a boca, porque não é Deus. Aí quando eu falei, o rapaz ficou encolhido lá no canto, aí depois vieram dizer para mim, não irmão, nós nunca falamos nada,
porque Deus revelou que ia trazer uma pessoa de fora para repreender. Tá bom, se é que Deus revelou, muito que bem, tá? Deixa rolar. Então, quer dizer, sabia que não era Deus e tinha que esperar alguém de fora chegar para repreender? Isso foi meio estranho, mas vai lá que seja. Então, irmão, nós precisamos ter um discernimento. Quando Deus fala, se Deus fala contigo, tem uma unção. Às vezes eu estou pregando aqui, quando eu falo alguma palavra que você sente que aquela palavra te atingiu, não derrama uma unção sobre a tua alma, sobre o teu espírito, sobre a tua vida? Você não sente umas forças, umas espécies de arrepios por dentro que transborda por fora? Quando você tem um sonho que é de Deus, você não sente o impacto daquele sonho? Você não sente aquela coisa, aquele peso do espiritual envolvendo a sua vida? Então, irmão, atenta. Quando Deus fala, tem unção. Quando Deus fala, tem glória manifesta. Quando Deus fala, você se sente a pessoa mais forte e poderosa do mundo. É isso que a voz de Deus traduz no nosso ser. Então, tem havido, vou falar de novo o S no plural, muitos casos de pessoas que têm entrado em contato daqui do Brasil, de fora do Brasil, pessoas que têm entrado em contato, isso assim, irmão, esquece essa visão, isso não é de Deus. Mas, pastor, então como é que é? Mas eu viu, pode ter visto, mas não é de Deus. Pessoas que estão sofrendo uma influência maligna, mas o meu coração é de Deus. Então agora presta atenção, vai examinar o teu coração para ver se realmente é de Deus, porque o que é de Deus, o maligno nem toca. Alguma coisa você pode estar considerando ser de Deus que não é de Deus. Reveja os conceitos, reveja os valores, aprenda na palavra, vá para a intimidade do quarto, pague o preço. Uma das coisas que mais abrem porta para o diabo, sabe o que é? Aquilo que eu desejo. Eu desejo ser um pastor. O diabo, o desejo do cara é ser um pastor. É aí que eu vou trabalhar. Eu desejo ser um profeta. É aí que eu vou trabalhar. Porque quando você deseja uma coisa, o que você faz? Você ora. Quando você deseja uma coisa, o que você faz? Você busca. Mas se você não orar e não buscar com discernimento do que vem de Deus e do que não vem de Deus, se aquilo está transbordante no teu coração, você aceita. Foi o que aconteceu com quem? Com Eva. Qual era o desejo de Eva? Diz a Escritura que ela olhava e via que a árvore era boa, o seu fruto desejável para dar entendimento. Aonde que o diabo trabalhou? Em cima do desejo de Eva. Só Eva? Não. Quem mais? Adão também tinha o mesmo desejo. Não ofereceu nenhuma resistência. Ele tinha desejo de tocar naquilo. Ele desejava aquilo. Em nenhum momento, quando Eva vem, a Bíblia diz simplesmente que Eva chegou e deu ao seu marido e ele também comeu. Não diz que ele questionou, não diz que ele se debateu, não diz que ele... Não, mas espera aí, Deus falou que não. Não, espera aí, isso pode ser perigoso. Não houve nenhuma palavra de resistência de Adão. Por quê? Porque era o desejo dele. Ele também queria. Cuidado quando você tem um desejo, irmão. Ponha limites nesse desejo, ponha resistência nesse desejo. Eu desejo tanto uma espada de ouro. Apareceu a espada, deixa a espada quieta, vai para o teu canto e pergunta se vende, Jeová. Porque o diabo tem muita coisa que parece, mas não é. Ele é chamado também, o diabo também é chamado, sabe de quê? Imitador do Espírito Santo. Quantas pessoas falando em língua estranha pelo diabo nós já vimos dentro de igrejas? Quantas pessoas cantando, quantas experiências eu já contei aqui,
pastor de fora chegou lá e tinha uma irmã cantando soprano lírico no meio da igreja. Oh, aquela coisa maravilhosa. Aí o pastor de fora disse assim, tem que repreender aquela mulher lá. Não, pastor, mas ela sempre canta assim, esses enlevos espirituais. Ele falou assim, mas é do diabo. Não, pastor, isso é de Deus, já tem anos que ela canta aí no meio da igreja. Ele falou assim, olha só, diabo, eu te repreendo. A mulher estribuchou no meio dos bancos, se debatendo, babando. Ficou todo mundo, Caminhada, irmão, estrada. Nem tudo que diz glória a Deus vai para o céu. Tem uns gritos histéricos aí no meio da congregação que eu ouço quando estou pregando, quando está no meio do louvor, que a vontade é dizer assim, ei, cala a tua boca. Para evitar envergonhar, não está afetando em nada a vida de ninguém. Eu sei que os irmãos vêm, muitos irmãos vêm para mim, pô, mas não para de gritar, né? Que coisa nojenta. Eu digo, mas deixa para lá. Amém, meu irmão? Você também ouve? Ou só eu que tenho ouvidos? Então, não é tudo... Glória a Deus! E que Deus? Que Deus? Uma vez eu vi uma cena dentro de uma igreja, eu falei, caramba! Tinha uma irmã, na hora que o pastor abriu a Bíblia, bom, irmãos, abram a Bíblia e tal. Aí uma irmã se levantou e começou a profetizar. O pastor, veio uma coisa sobre ele, o pastor virou para aquela irmã, uma senhora, eu lembro até hoje, e assim, irmã, cala a tua boca, senão eu vou pedir para os diáconos te jogar lá no meio da rua. Eu falei, caramba. E ela começou, glória a Deus, e quando ela começou, que ela quis falar língua estranha e que ela ia profetizar, cala a tua boca, senão te jogo lá no meio da rua. Era Deus? Não era Deus, não. Eu vou te dizer o que era Deus. Deus foi um caso de um menino, uma criança, lembra? A criança pequenininho, dentro de uma igreja batista, o menininho pequenininho, começou na frente da igreja, falar língua estranha, profetizar e falar coisas. O pastor que não acreditava em nada, batista, dizia, menino, cala a tua boca. E o menino está profetizando. Menino, já te mandei, cala a boca. E o menino está profetizando. Menino, se tu não calar a boca, eu vou dar um soco na tua cara. O pastor irado. E o menino profetizando disse assim, se tu é homem mesmo, desce daí e vem. E ele desceu e foi. E passou os restos dos seus dias numa cadeira de roda. Isso é Deus. Ninguém tem autoridade para repreender Deus. Isso é Deus. E eu estou aqui para te ensinar, irmão, mas se você deixar escapar as lições, tadinho de você, mas a minha parte foi feita. E muita gente, irmão, não se está dando conta, o diabo está aí para influenciar. Ele não está de braços cruzados, não. Sabe para onde estão voltados os olhos do diabo hoje? Para a geração Jesus Cristo. A única preocupação do diabo sobre a terra hoje se chama Pastor Tupirani e geração Jesus Cristo. O resto está tudo comendo na palma da mão dele. É ou não é? Então acabou a história. Quem não se junta com o profano? Nós. Quem não cede à política? Nós. Quem não tem pacto com o diabo na maçonaria? Nós. Quem não tem idolatria e objetos ungidos? Nós. Quem vive a palavra e sabe que o Senhor é Deus? Nós. Só nós, mais ninguém. Para onde estão voltados os olhos do diabo? Para a gente. Quem ele quer destruir? Vocês e eu. O resto ele não quer destruir. O resto ele quer manter, ele quer sustentar, porque estão a serviço dele. Então atenta, irmão. E o diabo é doido para falar dentro da geração Jesus Cristo. É doido, irmão. É doido. E nós temos que ficar de olho. Nos últimos meses eu tenho ido muito aos pés do Senhor Jesus. E Ele nos tem ensinado muitas coisas. Porque de uns tempos para cá que nós abrimos esse espaço para tantas profecias e tudo mais, sabe?
eu consultei Deus, e Deus permitiu, e nós começamos a levantar, a permitir, e Ele foi e deixou acontecer, e foi mostrando, e tudo está caminhando. Mas cada palavra é examinada algumas vezes diante dos pés de Jesus. Não é profetizou e acabou a história. Não. Eu pego as profecias, vou para o meu canto, ouço e oro. 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 Essa é a vida que eu tenho levado nos últimos dias. Por isso que o diabo não consegue espaço. Por isso, porque a gente vai buscar na fonte, nos pés daquele que é santo. Irmão, se eu não fosse esse cara obstinado em ir aos pés de Jesus, muita gente já teria me destruído aqui dentro mesmo. Já teriam acabado comigo. Já teriam me induzido ao erro. Mas quem vai aos pés de Jesus volta sempre com a vitória. Quem não quer exaltação volta sempre com a vitória. Eu disse para o Senhor Jesus: Senhor, eu não quero ser nada, eu só quero limpar os banheiros. Senhor, eu só quero varrer o teu chão, me deixa varrer o teu chão, e eu farei o melhor, nem que eu tiver que passar a língua no chão para ele brilhar, mas eu farei o melhor limpando o chão da tua casa. Me deixa limpar os banheiros da tua casa, me deixa calejar as minhas mãos na tua casa. Eu não quero púlpito, eu não quero microfone, eu não quero nada, eu só quero trabalhar para ti. E como eu nunca quis ser nada, exceto um servo simples e humilde, hoje sou o principal de Jesus Cristo. Porque nunca quis ser nada. Mas eu aprendi desde o princípio: Moisés, vem cá. Não, eu não, manda outro. Não foi assim? Gideão, vem cá. Não, eu sou o menor. Jeremias, não. Isaías, não, eu não. Os que Deus faz de grandes são aqueles que nunca quiseram ser nada. Essa é a lição poderosa. Mas quem tem desejos abre portas para o diabo. Quem tem desejos abre portas para o diabo. O único desejo que nós temos que ter ardentemente é de ver cumprir-se em nós a palavra do Todo-Poderoso. Só, irmão, cuidado, eu já falei isso aqui. Se você está vendo obras onde o teu nome é destacado, exaltado, onde alguém vai olhar e ver você primeiro, cuidado. Quando alguém olhar para você, tem que ver igual olharam para Pedro. Olha para mim, não tenho ouro, não tenho prata, mas olha, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e anda. Aqueles homens, quando olharam para Pedro, a quem eles viram? Viram a Jesus. É assim que se processa. Alguém até hoje, quando conta essa experiência da porta do templo Formosa, alguém exalta Pedro? Exalta Jesus Cristo Todo-Poderoso, que levantou a vida de Pedro e realizou tal obra. Quando Pedro foi levado diante do Sinédrio, ele deu testemunho: olha, esse aí está de pé em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Rei. Cuidado com os teus desejos, eles são a porta para o diabo te destruir. Por que eu estou dizendo isso? Nessas coisas que eu falei aí, que muitos têm acontecido aí, no meio dos irmãos, no meio da congregação, tem mostrado para mim que é o desejo de alguns em querer ser alguma coisa que está abrindo portas para o diabo agir. Cuidado com os teus desejos. Sabe qual é o teu desejo? O teu desejo tem que ser o de Cristo Jesus, morrer pela causa e não ser exaltado por ela. Esse é o desejo. Morrer pela causa
e não ser exaltado por ela. Porque hoje muitos estão sendo exaltados por ela. Muitos foram. Billy Graham, Benny Hinn, Edir Macedo, Valdemiro, todos eles foram exaltados pela causa. O objetivo deles nunca foi morrer pela causa. Geração Jesus Cristo, lá na porta está escrito, ensinando não é a ser exaltado, ensinando a morrer por Cristo, pela causa. É isso que nós temos ensinado. Então, o diabo tem conseguido êxito na vida de alguns, porque ele tem olhado o desejo de alguns e tem entrado, tá, irmão? Então, tem diversos no plural, diversos casos em que Deus tem mostrado, né? Aí as pessoas me enviam algumas profecias, me enviam visões e sonhos, essas coisas assim místicas e espirituais, mas quando a gente vai orar, o Espírito de Deus diz, não é meu, não é meu. E a gente pensa, então a pessoa se equivocou, se enganou. Mas tem coisas que o cérebro humano nem consegue processar. Eu digo, mas como, Jesus, que uma pessoa pode processar uma visão dessa mentirosa? Como que alguém, um cérebro humano, consegue formalizar uma coisa dessa tão complexa? Como? O Espírito Santo diz assim, não, mas não é o cérebro humano, é a influência das trevas. Nos Estados Unidos tinha uma reunião, eles criaram um submarino poderoso e um pastor estava do outro lado, no outro prédio, orando, que estava ali pelaquela cidade, e lá naquele andar estavam os homens de negócio reunidos, porque eles se reuniram porque eles acharam muito importante colocar naquele submarino que eles criaram um nome. E o pastor lá do outro lado, quando ele olhou, ele viu na torre daquele prédio onde aquela reunião estava acontecendo, ele viu um demônio, e o nome do demônio era Destruidor. Quando a reunião acabou, qual era o nome que eles colocaram no submarino? Destroyer. E ele entendeu que a presença daquele demônio lá na torre influenciou as mentes dos homens para que colocassem no submarino o seu próprio nome. Aprende a lição, irmão? Eu recebi do Senhor... Senhor, eu recebi de ti mesmo? É assim que se vive, irmão. Perguntando para Deus. Deus, obrigado por esse caminho maravilhoso que está diante de mim. Não, o caminho maravilhoso abriu, não entra nele. Jesus, esse caminho vem do Senhor? Jesus abre porta e fecha portas. Já contei aqui a experiência do irmão, né? Cristão, o nome desse irmão é Almir. Cristão e tal, e de repente começou a vender sapatos, e vendeu e a renda aumentando, e ele, poxa, Deus me abriu as portas, estou vendendo sapato pra caramba. Dentro da igreja, fora da igreja, estou vendendo muito sapato. Um dia ele está no meio de uma igreja estranha, e um profeta levantou e disse assim, olha homem, o diabo te abriu umas portas, tá? Mas Deus vai fechar. Nem tudo que é bom na tua vida, meu irmão, é dado por Deus. Tem coisa muito boa que acontece na tua vida que foi o diabo que te colocou ali para tu viver regalado. E aquilo vai te desviar a atenção de outras coisas. Imagina, crente rico. Crente rico, meu irmão, tem que ser muito homem de Deus, senão ele vai ficar preocupado com as fortunas dele. Não vai ter visão para chegar e largar de lado, a contratar um contador, contratar alguém, cuida aí da minha fortuna, porque eu vou fazer a obra de Deus. O cara não consegue, ele fica preocupado, os desejos dele estão voltados para aquilo. Então tem coisa que quem dá é o diabo, não é Deus. Meu irmão? Então,
tem visões que são falsas. Mas eu viu, mas não foi o Espírito Santo que deu. Quando o Espírito Santo dá, você é impactado. Você treme. As visões, elas são dadas dentro de uma dispensação. As visões são dadas dentro de um projeto. Quando você vê visões, etc., qual o projeto daquela visão? Você tem que examinar para ver se realmente você está recebendo algo sólido de Deus. Tem gente que recebe tanta coisa, não entende nunca nada. O que você entendeu? Eu não sei. Então tá, nem eu também. Que Deus é esse que está falando coisa que ninguém entende? É melhor ficar calado. E nem alguém me perguntou essa semana, poxa, eu nem leio aquele livro de Apocalipse, que é muito difícil, ninguém entende. Eu falei assim, e você acha que Deus revelaria algo que ninguém entende? Para que revelar então? Não, se ele revelou, é porque dá para entender. Senão é sem sentido, é palhaçada revelar algo que ninguém entende. A questão é que ninguém paga o preço para entender, mas se pagar o preço, vai entender. Então, meu irmão, visões e sonhos e um monte de coisas mais, tem que atentar. Quando é Deus que fala, meu irmão, ninguém consegue dizer não é Deus. Pode até dizer não é Deus, mas sabe que é, porque o Espírito Santo testifica. Quantas pessoas, mesmo não aceitando a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo, disseram, por pouco tu não me persuades a ser um cristão, Paulo? Porque se sentiu impactado. Paulo chegou lá num lugar e, olha, filho do diabo, a mão de Deus vai contra ti, tu vai ficar cego. O imperador falou, que isso? Como vai dizer que um negócio desse não é Deus? Os apóstolos estão lá, daqui a pouco está todo mundo no dia de Pentecostes. Esses caras estão tudo bêbado em plena hora da manhã, 9 horas da manhã. A terceira hora do dia já está tudo bêbado, bando de desocupado. Pedro salta no meio da multidão, escuta aqui! Esses homens não estão bêbados não. Isso é o profetizado pelo profeta Joel. Eles estão embriagados, é do Espírito. Daqui a pouco tudo, caramba! Esses homens são galileus, como é que nós estamos ouvindo eles na língua que somos nascidos? O que é do Espírito é testificado pelo Espírito. É testificado na alma, no Espírito, no corpo, em tudo. Tudo! Porque quando Deus fala, não deixa dúvida. Porque se Ele falar e deixar dúvida, sabe o que acontece? Eu terei desculpa quando comparecer diante dEle. Eu não entendi. Aí ele vai fazer o quê? Realmente, eu sei que você não entendeu. Ele é justo, né? Mas não, ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer, eu não entendi. Como que não entendeu? E ele não sabe o nível que fala? Irmão, outra coisa. Não esqueça. Você pode fazer o teste. Eu vou permitir você. Eu vou, diante de Deus, vou te desligar da geração Jesus Cristo. Você vai ficar uma semana ou um mês, o tempo que você quiser, cortado da geração Jesus Cristo. E eu quero ver você ter sonho. Eu quero ver você ter visão. Eu quero ver você ouvir alguma coisa. Eu quero ver você receber. Eu quero ver! Quero ver! Isso vai te entender, vai te dar a entender que os teus sonhos e as tuas visões não são teus, são meus. São do meu ministério. Você não tem ministério, eu que tenho. O teu está dentro do meu. Sem o meu, o teu não existe. Doem quem doer. Não gostou, olha a porta da rua. Aqui é assim, irmão. Verdade é limpa e cristalina. Quer esclarecimento? Os pés do Senhor Jesus que está à minha disposição também está às tuas. Vai lá e pergunta. Essa é a realidade, irmão. Então, outra coisa, irmão, agora vamos falar de coisas, sonhos. Você tem sonhos? Pastor, eu sonhei. Ninguém escolhe o que vai sonhar, né? Você já pensou antes de você dormir, dizer assim, não, eu vou sonhar que eu estava num jardim, colhendo rosas
e no meio desse jardim vai ter um pé de kiwi delicioso, um pé de cajamanga delicioso, eu vou comer esse cajamanga, eu vou me deliciar. Você consegue escolher o que vai sonhar? Consegue? Não consegue. Se você não tiver com a vida no prumo de Deus, você vai sonhar coisas inspiradas pelo diabo. E se você estiver com a vida no prumo de Deus, você vai sonhar coisas inspiradas pelo Espírito Santo. Agora, eu já falei, cuidado com a sua interpretação. Porque eis que está diante de você alguém que é bem maior do que você. E você tem sonhos e visões por causa do meu ministério, não do seu. O seu ministério sem o meu não existe, mas o meu sem o seu, estou nem aí para você. Quando Jesus Cristo me disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja, muita gente que está até aqui dentro nem estava. Acho que não tem ninguém acho que não tem ninguém. Quando Jesus me disse, vai para a tua casa e funda a minha igreja, ninguém dos que está aqui dentro estão agora. Nenhumzinho. Então, irmão, aprenda. Você pode ter sonhos. Cuidado. Os teus sonhos me pertencem. Cuidado quando você transmitir esse sonho para o seu irmão. Pense se você tem autoridade. Mas fui eu que sonhei. É mesmo? Então, se desliga do ministério uma semana, vamos ver se você vai sonhar alguma coisa. Se desliga do ministério um mês, vamos ver se você vai sonhar algumas coisas. Vai sonhar com o próprio caixão, vai sonhar com a própria cova. Quantas vezes será necessário dizer nesse ministério que aqui tem comando, aqui tem liderança, aqui tem projeto de Deus, aqui tem hierarquia. Quantas vezes será necessário? Eu recordo, inclusive, um sonho que alguém teve, que falava, vou usar esse sonho como exemplo, falava que tinha um irmão num carro e o irmão dirigia na contramão. Por exemplo, quando se fala de alguém dirigir na contramão, o que se pensa? De imediato pode-se pensar o quê? Essa pessoa está errada. Tem algum erro na vida dessa pessoa? Está dirigindo um carro na contramão. Carro é ministério, então carro na contramão, o que é contramão para nós? Quem criou a contramão? Foi Deus ou os homens? Eu ando na lei dos homens? O ministério, sempre não dissemos aqui que o nosso ministério vive na contramão do mundo? As ruas, quando você vem com um carro numa rua e vê uma placa, é o Estado, são os homens que determinam, proibido seguir em frente. Virar à direita obrigatoriamente, você é obrigado a virar. Você é obrigado a seguir o curso que os homens traçaram no trânsito natural lá. Não pode seguir em frente, parada obrigatória, sinal vermelho, segue em frente. O trânsito é assim, o trânsito é isso, criação dos homens. Então, se alguém está num veículo que a gente sabe que significa ministério e está na contramão, ele está certo ou está errado? Ele tem que seguir a contramão dos homens ou a mão dos homens? Então, é por isso que eu falo, até num sonho, por mais que ele seja verdadeiro, cuidado com a interpretação. Porque o sonho é teu, mas o ministério é meu. Sonho pode ser de todo mundo. Quantos membros tem na igreja? Não sei, 100 e tal, não sei, nunca contei. Todos podem sonhar, mas nenhum sonho é maior do que esse púlpito. Nenhum. Nenhuma visão abala esse púlpito. Esse púlpito é inabalável. Sabe por quê? Porque eu sou obstinado em servir a Jesus Cristo. Não é esse púlpito que me sustenta, sou eu que sustento ele. Não é essa igreja que me sustenta, sou eu que sustento ela. Essa igreja existe por causa de mim, da minha vida. Sou eu que sustento o nome Geração Jesus Cristo, não é ele que me sustenta.
Esse nome foi revelado à minha vida, porque a minha vida estava no prumo para sustentá-lo. Esse nome não é minha base. Eu sou a base do nome Geração Jesus Cristo. Cuidado, irmão. Cuidado, porque pode ter um dia que Deus não queira mais falar sobre essas coisas. Não tome os teus sonhos como regra, a menos que seja envolvendo a tua própria vida. Mas se for com relação à vida de outros, o sonho não é teu, é meu. É meu. O teu sonho é meu. As tuas visões são minhas. E não, pastor, você tem visão? Você tem sonho? Irmão, raramente. Sabe por quê? Porque Deus gosta de repartir a todos. Tirou o espírito que estava sobre Moisés e colocou em várias pessoas. Amém? Ou vou ficar eu aqui fazendo tudo sozinho? Eu oro, eu prego, eu faço estudo, eu escrevo livro, eu toco a música, eu tiro a música, eu tenho visão, eu entrego, eu sonho. Caramba, faça-me o favor, né? Eu vou logo chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, meu fardo está pesado, dá para repartir isso aí não? Se Deus reparte, irmão, para você, é porque Ele quer ver muita gente no seu serviço. A seara é muito grande e os obreiros são muito poucos. Então, não ouses pensar que você já é guia da sua própria vida, do seu próprio saber. Só se um dia você vier nessa igreja e o cara que está aqui atrás desse púlpito não existir mais, aí você pode pensar que é o guia da sua vida. Mas enquanto eu estiver de pé nessa dispensação da restauração, cuja palavra de Malaquias 4 recai sobre mim, não só você, mas o mundo inteiro dos cristãos, se não se deixar guiar pelo meu ministério, vão cair na cova. Não só você, o mundo inteiro. E quando eu digo isso, eu espero, anseio pelo dia que apareça alguém para criar um desafio. Porque as pessoas olham assim: mas a tua igreja é tão pequena. Eles olham assim, né, números, né? Eles não têm ideia do estrago que nós estamos fazendo no mundo inteiro. Com mensagens baixadas do Afeganistão, de Pequim, na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, em Moscou, Berlim, lá na Suíça, tudo que é canto, onde muitos homens nem vão pisar, nessa hora nós estamos pregando lá. Temos clamado aqui, ditadores no mundo todo estão baixando a sepultura. Temos clamado aqui, políticos no mundo todo estão indo para trás das grades. Isso é um ministério maior do mundo. Nós daqui conseguimos influenciar nos 4 cantos da terra. Não precisamos, o nosso ministério é tão grande, a nossa fé é tão gloriosa, que não precisamos pisar em terra alguma. Ajoelhamos aqui, fazemos uma oração aqui e movemos o planeta lá do outro lado. Esse é o maior ministério do mundo. É o maior de todos. Mas tua igreja é tão pequena, dizem os ignorantes. A minha igreja é a maior que o mundo já viu, irmão. Sabe por quê? Porque as outras não são igreja. Portanto, esta é a maior, porque esta é a única. Esta igreja é a única igreja. Essa aqui. Se algum pastor se sentir ofendido, primeiro você manda ele para o inferno, depois diz para ele vir aqui que eu quero desafiar ele. Sentiu ofendido, mas primeiro meu pastor disse para você ir para o inferno, agora ele disse que está te esperando lá para o desafio, dentro do santuário. Se tu sair de lá de pé, vivo, ele fecha as portas da igreja. Então, meu irmão, essa é a realidade. Atente, cuidado com os seus desejos, cuidado com suas vontades. O diabo nunca vai investir
em cima do que você não gosta. Dá para processar? O diabo nunca vai investir em cima de algo que não estão dentro dos teus planos, dos teus projetos, dos teus objetivos. Deu para você entender? O rei, lá que queria ir a Ramote-Gileade, ele convocou e disse: Ramote-Gileade é nossa, vocês não sabem disso? E nós estamos deixando aquelas terras lá à toa. Qual era o desejo dele? Ir a Ramote-Gileade, guerrear e reconquistar aquelas terras. O que aconteceu? O espírito mentiroso veio na boca dos seus súditos e disse o quê? Sobe a Ramote-Gileade, porque o Senhor te entregará nas mãos. Não era tudo que ele queria? Quando a profecia disser tudo que você quer, ela procede do diabo. Porque Deus não é teu escravo. Ele te manda tomar vergonha na cara, ele te manda lavar tuas vestes, ele te manda descer no pó, descer a casa do oleiro. Se a profecia só veio te exaltando, é porque o diabo está tendo liberdade para falar. É exatamente assim. E aproveita, hein? Porque quando eu partir da terra, não haverá outro igual a mim. Nem depois que eu morrer, se levantará um outro homem, mas ele não será igual a mim. Nessa dispensação eu sou o melhor de Deus. Nenhum se levantará mais sobre o planeta que se equipare a mim. Porque as misericórdias de Deus sobre mim parece que excederam a todos os conceitos. Ele me sustentou e eu estou de pé. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Não me corrompi com dinheiro, não me corrompi com títulos, não me senti engrandecido por apertar a mão de político safado nenhum. Nessa igreja você nunca viu, e eu juro pelo meu sangue que nunca haverá um político sentado aqui atrás desse púlpito. Aprenda as lições, meu irmão. Aprenda, porque você sabe, já discerniu quem é o que fala contigo. Se já discerniu, aprenda, não deixe escapar a lição por entre os dedos. Porque às vezes tem pessoas que fazem perguntas para mim, eu digo assim, está lá o seminário, vai ouvir. Pessoas que têm 5, 6, 10 anos acompanhando o ministério, fazem perguntas que nem as crianças mais não fazem. Eu não dou resposta. Se quiser, que vá pagar o preço do aprendizado, porque não é justo. Enquanto alguns pagam, outros querem viver na sua mordomia, sendo amiguinho por aí de todo mundo, vivendo de passeio. A nossa vida com Jesus Cristo é sangue, suor e lágrima, porque o nosso descanso não será aqui. Levantai-vos e andai-vos então. O que está nos esperando? Olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano, mas não vamos conquistar com beijos e abraços, vamos conquistar com verdade, justiça, pagando o preço, descendo a casa do oleiro e sendo feito uma nova criatura. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Antes da palavra, Deus mostrava entrar como se fosse uma onda por essas janelas. E nessa onda tinham muitas pessoas. Essa onda passava pela igreja. E alguma dessas pessoas tentava puxar alguns de nós que estavam no banco, mas não conseguia. Louvado seja Deus. É durante a palavra, no momento que Elias disse que suas visões são minhas, seus sonhos são meus, eu via os olhos deles se iluminar e os fachos em cima de nós, eu via a boca deles se iluminar e aquele facho de luz ser direcionado a cada um de nós. Foi exatamente como o Espírito Santo disse pela boca de Elias. Tudo que nós temos é desse ministério.
Louvado seja Deus. Via quando várias espadas desceram do céu e elas ficaram uma à frente à outra, como se fosse uma grande fila indiana. Elas se apresentaram e ficaram sobrevoando em cima do púlpito. Amém. Quando o irmão Josimar e o irmão Samuel estavam tocando os seus instrumentos, eu vi o tempo todo um anjo grande, e ele ficava com uma mão no ombro de um e a outra mão no ombro de outro, e ele cantava o louvor. Enquanto vocês tocavam, ele ia cantando louvor, e como se estivesse não só acompanhando vocês, mas como se estivesse incentivando vocês. Amém. Enquanto o irmão André clamava, eu tive uma visão. Eu vi num lugar onde tinha muita areia, um deserto, e desse deserto subia a face de um homem, como se fosse um grande faraó. Ele tinha aqueles trejeitos de faraó, aqueles negócios na cabeça, e por trás dele vinha ondas de areia. Então, dentro dele começou a se formar outra visão, e eu vi nos Emirados Árabes como um grande líder se levantando. Ele desfilava em cima de uma picape com uma grande metralhadora, e ele era exaltado pela grande população daqueles Emirados Árabes. E ele ia andando como se fosse um grande líder que vai se levantar. E pelo meu entendimento, ele vem no mesmo espírito que veio Faraó, com a mesma obstinação que veio Faraó. Amém.